Agora, vamos de tortinha? Tortinha de limão com cream cheese de kefir. Quem ensina é a Gabriela Giamundo, culinarista, especialista em kefir. Que honra recebê-la. Seja muito bem-vinda, Gabi. Prazer estar aqui. Na semana passada, a gente apresentou uma receita com kefir. Muita gente ficou na dúvida, mas explica melhor o que é o kefir, como é que eu consigo o kefir. E aí, ainda bem que você veio, topou o nosso desafio, porque a gente precisa aprender um pouco mais sobre o kefir. Eu trouxe antes da tortinha até, eu trouxe todo o processo do kefir, né? Tá. Porque para você ter o cream cheese de kefir, você precisa ter o iogurte de kefir e até um pouquinho antes você precisa ter os grãos do kefir. Os grãos do kefir são doados, não podem ser comercializados por uma cultura que existe atrás dele, do kefir. E, na verdade, você consegue por grupos de WhatsApp, que eles têm só de kefir, grupos de Facebook, em redes sociais, se você colocar kefir, você encontra grupos de doação. Então, Legal. Sempre vai ter um na sua região, se não tiver, tem uma maneira de mandar. Então, não é difícil, é muito, muito antigo isso. E por que o kefir é bom? O que é o kefir? Na verdade, eles são probióticos, né? É um probiótico, é o mais natural que existe. E é o mais poderoso que existe também. Probiótico é o que vai deixar equilibrada a nossa flora intestinal, é isso? É uma das coisas que ele faz, né? E equilibrado, às vezes a pessoa fala, então, eu tenho intestino bom, não preciso. Não, ele vai deixar a saúde do seu intestino boa, E independente. nosso intestino é nosso segundo cérebro, né, Gabi? Quer dizer, Exatamente. se você tá com a saúde do intestino boa, você vai mandar mensagens pro seu cérebro diferentes, você vai ter menos fome, você vai ter menos doença, sua imunidade vai ficar mais forte. Exatamente, ele não é? ajuda a emagrecer, ele é bom para mulheres grávidas, ele é bom para crianças a partir de 1 ano. Isso tudo eu tô falando com base numa nutricionista, que é uma super parceira, amiga minha, que eu coloco lá matérias dela no meu Instagram para todo mundo saber realmente o que é, porque tem muita coisa na internet. E Mas como é que bom... começou o seu amor com o kefir? Na verdade, assim, eu não sou uma pessoa que faço isso por profissão. Eu trabalho no mercado de comunicação, numa empresa de comunicação, e eu pratico crossfit. E nisso, lá no lugar onde eu pratico, chamado Box de Crossfit, um beijo aí pra todo mundo, a gente acabou tendo esses grãos meio que disseminados lá no box. E nisso eu comecei a fazer pra mim, só que tem gente que não tem tempo, não tem às vezes paciência, porque é um negócio, eu vou explicar pra vocês, demora um pouquinho, você precisa esterilizar tudo, então você precisa de tempo, cuidado e muito carinho e informação, porque não é de qualquer maneira, até porque lida com a saúde, então você tem que fazer direitinho, né? E aí nisso eu comecei a vender pras pessoas interessadas do Mas meu pode círculo. vender? Você falou que não podia? O iogurte pronto pode, Ah, porque tá, o você iogurte gasta o pronto. leite e tudo mais. O que você não pode vender é os grãos. Ah, Quem tá. quiser os grãos, eu dou grãos, porque eu tenho. Então, assim, a doação dos grãos, que ela tem que ser feita, os grãos não podem ser vendidos, Legal, né? tá. Mas o iogurte pronto é um produto, então Legal. é o produto do kefir, né? Ok. Bom, então vamos lá, vamos começar. O grão você vai ter que ganhar de alguém, não tem jeito. Isso, Aí você ganhou o grão. Eu vou O que você explicar. vai fazer com ele? Na verdade é o seguinte, eu vou explicar aqui, eu vou pegar os grãos pra vocês verem como ele vai ficar. Isso daqui, o que eu fiz? Eu peguei uma colher, um pouquinho mais, porque esse aqui tem mais de meio litro. A proporção ideal é uma colher de sopa para meio litro de leite. Então, o que eu já fiz ontem à noite aqui? Eu já coloquei o leite normal, integral, porque ele tem que ser integral, tem que ter lactose, porque o alimento do kefir é a lactose. Então, não adianta colocar leite vegetal, pelo menos para esse tipo de kefir, tá? Existe kefir de água, que é um outro produto, ele não faz iogurte, ele vai fazer um tipo de um refrigerante, mas esse aqui de leite tem que ser iogurte e leite integral, tá? Porque ele vai se alimentar da lactose. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui ontem à noite os grãos e mexi o leite integral. Esse kefir aqui, isso é legal também falar. Isso foi de ontem pra hoje, já ficou de grossinho ontem pra, assim? Então, estamos mais ou menos com umas 14 horas aqui. Tá. E ficou assim grossinho. O ideal é 24 horas, que é o que a maioria das pessoas consomem. De 12 horas, geralmente, ele é um pouquinho mais diurético. E o de 48 horas, dizem que prende um pouquinho o intestino, então depende do que você quer pra você. Entre 24 e 36 horas é o ideal pra todo mundo, a não ser que você tenha alguma coisinha mais crônica, aí você conversa com o seu médico, nutricionista e vê qual é o melhor pra você. Tá. Né? Eu não posso indicar porque aí é já a especialidade médica, né? Então tá, aí aqui eu mexi, já vou tirar os grãos de kefir. Como que eu vou fazer?
A gente geralmente faz com as coisas de plástico, tá? Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso. Tem que ser de plástico. Tem que ser Mas de hoje plástico. você vai fazer com essa? Esse daqui é inox, pode Tá. usar também. Tá. Eu tenho uma colher de plástico que eu trouxe aqui, que tava escondidinha. E aí você mexe direitinho, porque o iogurte fica envolvido nos grãos, né? E aí vamos lá. Isso já é um iogurte? Esse já é o iogurte, pronto para consumo. Você faz de um dia pro outro? De um dia pro outro. Olha aqui. Máximo. Aí o que acontece? Geralmente é legal, antes de você consumir, você deixar na geladeira de um dia pro outro. Ele vai ficar mais grossinho, ele vai ficar mais gostoso, porque ele geladinho é gostoso. Aham. Olha os grãos de kefir aqui. Eu tô coando, porque isso aqui não se come. Tem gente que come, tem umas coisas na internet assim, mas não se come. Tá. E aí o que você vai consumir é o iogurte Isso mesmo. aí são lactobacilos vivos? Esses são os bichinhos que a gente fala, né, Tá. do iogurte. Então, ó, tá aqui, é isso daqui. E agora eu vou explicar. Não é pra apertar também? Não é pra apertar, pensa que são os bichinhos, né? Aham. E se você aperta, você mata. Temperatura quente mata. Tem um monte de coisinha que depois eu posso explicar para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, que mata e que não é legal. Quer ver? A Fátima, ela já tá participando aqui do programa. Legal. Ela é de Santa Cruz das Palmeiras e ela quer saber como é que ela sabe que o kefir dela não morreu. Então, na verdade, Tava ó, com a mesma dúvida que você, viu, Fátima? esse é o kefir saudável. Ah. Você vai ver, ele tá bem branquinho. Quando ele apresenta essa gosminha aqui, também é sinal de saúde, tá? Porque tem gente que fala, eu tenho uma gosminha, acho que o meu morreu. Não morreu. Quando ele apresentar um cheiro de podre, alteração na cor, e quando ele tiver meio coalhadinho também, você já começa a prestar atenção, mas alterou a cor, alterou o cheiro, que ele já tem um cheiro azedinho e ok. Deixa eu ver. Deixa. Ver não, né? Sentir. É, um cheirinho de queijo. Isso. Um cheirinho de queijo Minas. Exatamente. Né? Tá. Passou disso, que você vai ver que tá, nossa, tá um cheiro de podre. Acabou, morreu, entendeu? E aí lá eu posso até mandar também umas fotos de alguns que não funcionam. Ou as pessoas mandarem pra mim, eu explico. Tá. Então aqui é o iogurte pronto, tem mais pra tirar, mas depois eu tiro, porque aqui tem que ser rapidinho. E esse é o iogurte pronto. Ok. Aí você ganhou, vamos falar, você vai ganhar esses grãos, geralmente refrigerados ou congelados. E aí você vai colocar Congelado colher. não vai matar os bichinhos? Não, o congelado, na geladeira eles dormem. Então, se você tá tá. produzindo bastante e você fala, nossa, eu já tô cheia de iogurte, deixa ele dormir na geladeira com um pouquinho de leite. Também tem um manualzinho pra isso que eu posso mandar pras pessoas, tem na internet. Assim como se você receber congelado, você também tem que saber descongelar. Você faz um negócio chamado quarentena. Não são 40 dias, mas são 3 trocas de leite que você dispensa o leite que você fez, né? Porque até ele ficar assim como ele tá. Aham. Ele ficou assim, ó, tem uma colher de sopa aqui dentro, que é a medida ideal para meio litro de leite. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o leite na temperatura ambiente. Vai mexer. Tá pronto para fermentar. Pra virar iogurte. E virar o iogurte. Tá. Então, você sempre deve tampar ou com guardanapo. Esse aqui é um pouquinho mais resistente, esse guardanapo, pra ele poder respirar, porque senão ele fica muito ácido. Tem gente que fecha porque gosta do iogurte mais ácido. Eu prefiro o gosto dele assim. Tá. E aí você escolhe ou vê o que você prefere, de 12, 24, 36 ou 48 horas. Vamos imaginar que eu vou fazer de 36 horas. Eu deixo aonde? Aí você vai deixar o kefir gosta de lugar escuro e não frio, porque o frio faz ele dormir um pouquinho. Então, até nas temperaturas agora que tá mais frio, tem gente que coloca cobertor, uma roupinha no vidro. É isso mesmo, porque na verdade ele até demora mais para fermentar, ele fica um pouquinho mais líquido no frio. Então, se você puder colocar num armário, que ele vai ficar escurinho, e deixar ele envolto num pano de prato mesmo, ou Num cachecol. tem gente que faz roupinha pro vidro. É Tá. que eu não cheguei ainda nesse grau de, como eu posso dizer, de prendada, né? Não sou assim Aí tão bota prendada. dentro do armário. Aí põe dentro do armário. Esse grau de prendado é ótimo, E aí, né? e aí você... Ela é já- prendadíssima, né, gente? Você vê que cuidado, que carinho que ela faz, esse kefir, muito legal. Aí o que acontece?
Isso aqui é o iogurte natural. Tá. Você fala assim, então tá bom, mas você veio aqui pra fazer a receita com cream cheese. Ok. Não, mas eu já gostei, pra mim já tá ótimo. Até aí eu já amei, mas eu só quero te fazer mais uma pergunta. Pois não. Você falou que pode ser quantas horas? A menor de 12 horas. 12, mesmo com 12 horas vira iogurte? Vira iogurte. E quanto mais horas de fermentação, menos lactose ele tem. Isso é muito então legal. se eu deixar 48 horas, ele vai ter menos lactose. Que ótimo, pra quem não quer. Ele vai ficar mais azedinho, mas ele Tá. vai ter menos lactose. Joia. Então, Tá? fizemos o iogurte. E aí você vai ter, se você quer fazer o cream cheese ou o grego, é o mesmo processo que vai diferir, é o tempo que ele vai ficar dessorando, que a gente fala. Eu vou fazer aqui, porque a gente tá até com pouco tempo, é o seguinte. Você vai colocar o iogurte pronto aqui. Vou colocar todinho aqui no Você filtro. coloca quanto der, depois eu explico o que é isso daqui. Isso é um soro, né? Isso é um soro porque eu dessorei o kefir. Tá. Então você vai colocar esse iogurte pronto, a gente acabou de fazer o iogurte. Tá. Aqui. Leva pra geladeira, coloca um pratinho de plástico, ou um paninho, ou um guardanapo e espera 12 horas pra fazer o iogurte grego ou 24 pra fazer o cream cheese, que é o que nós vamos usar pra receita. Tá. Você vai ver que ele vai dessorar, ele já vai começar a pingar. E isso daqui nada mais é do que o soro do leite, que é o whey protein e tal. Esse aqui é na forma líquida mais pura que existe. E aí dá pra consumir isso? Dá pra consumir, dá pra fazer Yakult, dá pra você fazer, colocar no feijão que ele tira os gases. Aí é um outro departamento, mas ele é todo Uau! bom. E aí você volta na semana que vem pra explicar isso pra Tudo gente, bem, né? eu posso gente, também. eu tô amando essa aula. É muito legal. Que então você pode bacana. usar tudo, que tudo do kefir é benéfico. Nossa, entendeu? imagina, e aí a gente com isso melhora a saúde da família. Às vezes tem pouca comida, às vezes tem pouca mistura, às vezes tem pouca opção, a grana tá curta. Mas se você souber usar o alimento, você realmente melhora toda a situação de saúde aí da tua família. E você também pode ser um multiplicador dessas ideias, divulgando isso para as comunidades mais carentes. Olha que maravilha, né? Proporcionar essa possibilidade. Esse soro, então, como um whey protein, ele ajuda em tudo também. Ajuda em né? tudo, em tudo. Porque ele acaba, o Yakult, ele fica com gosto de Yakult. Tem uma receita que você põe açúcar mascavo e um pouquinho do iogurte e o soro, que é a base maior, e ele fica o gosto igualzinho Faz Yakult em casa. do Yakult. Show. E Vamos lá. esse daqui, aí depois de 24 horas, vai ficar o iogurte grego, 12 horas o iogurte grego e 24 horas o cream cheese. Olha Esse como é ele o quê? O descola. cream cheese? O cream cheese, ele descola sozinho, tá vendo? O iogurte grego é depois de 12 horas. É, ele fica mais molinho. E precisa pôr algum tipo de açúcar, adoçante? Nada, se você quiser. Você pode colocar, eu trouxe um pra você com geleia. Ah, pode colocar uma geleia, uma caldinha. Aí vai depender da sua dieta, Tá. se ela é low carb, se ela não é dieta. Aí você faz o que você quiser, porque aí é E a aqui gosto. já Aqui é tá cream pronto, cheese. tá pronto, cream cheese, tá vendo? Peraí, deixa eu pegar uma colherinha aqui que eu quero experimentar Pode ele experimentar. purinho. Posso Pode, provar pode. com essa colherinha, depois eu Depois eu vou descarto pegar. ela. Ele é puro, tá? Ele é mais azedinho. Mas é ótimo, dá pra colocar num patezinho. Dá. Aí tem gente que coloca azeite, Ele ervas. parece uma colhada. É, ele, na verdade, como ele tá... Esse daqui, eu não sei se chegou a 24 horas, a umas 18, vai. Mas ele parece coalhada. Se você deixar um pouquinho mais, ele vai ficar ainda mais durinho. Porque quanto mais sai o soro, mais durinho ele fica. Então aí vai... tem gente E que faz qual que é a queijinho. propriedade nutricional de um cream cheese como esse? Isso é a mesma gordura, coisa. é proteína, é o quê? É proteína. Isso é proteína? É proteína, é. Com pouco ou muita gordura? Então, eu tenho as propriedades nutricionais, que eu não sei de cor, não posso mentir. Tá lá também no meu Instagram. Mas ele não tem muita caloria, é baixíssimo Então ele é grau do de bem. É super Que do show, bem. gente. Tô Super. amando tudo isso. Aí, Tá. ok. Vamos então pra receita da tortinha de Dá de tempo, limão. Pri, da receita? A gente prometeu. É Vamos super rapidinho. rápido, E aí tá? ela volta depois pra ensinar mais pra gente. É que eu perguntei bastante porque eu tô achando Não tem- ótima essa aula. É super rápida, vocês vão ver. É só colocar uma lata, que vai dar mais ou menos umas 4 colheres do cream cheese, sem tempero, sem nada, porque tem gente que tempera com azeite, ervas finas e tudo mais. Aham. Você põe uma lata. Eu ponho sempre um pouquinho mais, porque eu sou meio exagerada. Enquanto você vai só misturando, deixa eu só passar seus contatos, porque tem muita gente já querendo comprar, né? Você não quer comprar cream cheese, iogurte? É, que então, meu público é porque não tem tempo, né? entra em contato com a Gabriela, tá? Ela tá no B Natural Kefir, no Face, B Natural Kefir, ou B Natural _ Kefir. Pode mandar um WhatsApp também no 011 9 47 84 44 66. Isso. Só que não dá pra despachar pra longe, né?
Não, o iogurte não, porque ele tem um prazo de validade de 1 semana, mais ou menos, e precisa ir refrigerado. Então é quem tá em São Paulo, né, Gabi? É, tá. Infelizmente, por enquanto, sim. Tá joia. Deixa o contato da Gabi aí no vídeo, que aí a turma pode copiar. Eu coloquei aqui o cream cheese, 1 lata de leite condensado e aqui 2 limões grandes. Aí também é meio que de gosto, se a pessoa quiser mais azedinho, põe mais limão. Agora, vamos de tortinha? Tortinha de limão com cream cheese de kefir. Quem ensina é a Gabriela Giamundo, culinarista, especialista em kefir. Que honra recebê-la. Prazer. Tudo Seja bem? muito bem-vinda, Gabi. Prazer estar aqui. Na semana passada, a gente apresentou uma receita com kefir. Muita gente ficou na dúvida, mas explica melhor o que é o kefir, como é que eu consigo o kefir. E aí, ainda bem que você veio, topou o nosso desafio, porque a gente precisa aprender um pouco mais sobre o kefir. Eu trouxe antes da tortinha até, eu trouxe todo o processo do kefir, né? Tá. Porque para você ter o cream cheese de kefir, você precisa ter o iogurte de kefir e até um pouquinho antes você precisa ter os grãos do kefir. Os grãos do kefir são doados, não podem ser comercializados por uma cultura que existe atrás dele, do kefir. E, na verdade, você consegue por grupos de WhatsApp, que eles têm só de kefir, grupos de Facebook, em redes sociais, se você colocar kefir, você encontra grupos de doação. Então, Legal. Sempre vai ter um na sua região, se não tiver, tem uma maneira de mandar. Então, não é difícil, é muito, muito antigo isso. E por que o kefir é bom? O que é o kefir? Na verdade, eles são probióticos, né? É um probiótico, é o mais natural que existe. E é o mais poderoso que existe também. Probiótico é o que vai deixar equilibrada a nossa flora intestinal, é isso? É uma das coisas que ele faz, né? E equilibrada, às vezes a pessoa fala, então, eu tenho intestino bom, não preciso. Não, ele vai deixar a saúde do seu intestino boa, independente. E nosso intestino é nosso segundo cérebro, né, Gabi? Quer dizer, se você tá com a saúde do intestino boa, você vai mandar mensagens para o seu cérebro diferentes, você vai ter menos fome, você vai ter menos doença, sua imunidade vai ficar mais forte. Exatamente, ele ajuda a emagrecer, ele é bom para mulheres grávidas, ele é bom para crianças a partir de 1 ano. Isso tudo eu tô falando com base numa nutricionista, que é uma super parceira, amiga minha, que eu coloco lá matérias dela no meu Instagram para todo mundo saber realmente o que é, porque tem muita coisa na internet. Mas e como é que começou o seu amor com o kefir? Na verdade, assim, eu não sou uma pessoa que faço isso por profissão. Eu trabalho no mercado de comunicação, numa empresa de comunicação, e eu pratico crossfit. E nisso, lá no lugar onde eu pratico, chamado Box de CrossFit, um beijo aí pra todo mundo, a gente acabou tendo esses grãos meio que disseminados lá no box. E nisso eu comecei a fazer pra mim, só que tem gente que não tem tempo, não tem às vezes paciência, porque é um negócio, eu vou explicar pra vocês, demora um pouquinho, você precisa esterilizar tudo, então você precisa de tempo, cuidado e muito carinho e informação, porque não é de qualquer maneira, até porque lida com a saúde, então você tem que fazer direitinho, né? E aí nisso eu comecei a vender pras pessoas interessadas do Mas meu pode círculo. vender? Você falou que não podia? O iogurte pronto pode, porque tá, você iogurte... gasta mais. Gente, que a sobremesa delícia. é fácil. Gabriela, você arrasou. Ai, obrigada. Um beijo aqui. Ai, que Obrigada, gostoso. prazer. Obrigada. Ai, que gostinho, quero mais. Segurei que eu volto já, tá bom? Ai, que gostoso, minha gente. Tem que suspirar. Como é bom, como é bom.